Meus amigos, estava eu aqui mais uma vez navegando na internet, procurando algum tema que seja relevante para trazer aqui para vocês no meu canal. Quando me deparei com esse vídeo aqui, ó, do Fabrício Lorenz. Então, Fabrício Lorenz apresenta nesse vídeo aqui a história aí de um japonês, um tal de Takashi. E, segundo o Fabrício Lorenz aqui, o camarada ficou milionário operando de casa, fazendo operações na bolsa. Fabrício Lorenz apresentou pra gente aqui uma estratégia que ele desenvolveu, porque o bear market acabou passando, as ações japonesas começaram a subir muito e a especialidade do cara era comprar só na baixa, né? Comprar quando realmente as ações estavam caindo muito, com uma grande distorção de preço. E para o cara continuar operando, então, segundo a história aqui do Fabrício Lorenz, o Takashi desenvolveu uma estratégia aí para estar operando uma distorção de preço quando esses preços se afastam demais das suas médias móveis. Já trouxe aqui no canal um vídeo algum tempo atrás falando sobre afastamento médio, porém esse robô ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque ele vai levar em consideração também a volatilidade histórica média do ativo para poder fazer as entradas. Eu achei bem interessante a estratégia, cheguei a rodar alguns backtests e consegui chegar nesse resultado aqui, ó, nessa curva de capital, tá? Isso aqui é no índice gráfico de 1 minuto. Como aqui o tema do canal é mais voltado para day trade, tentei colocar isso aqui dentro de uma estratégia que funcione para day trade, tá? No swing trade, pessoal, eu acabei testando essa estratégia, mas às vezes passa assim, ó, meses sem dar uma entrada, ninguém tem paciência para ficar aguardando aí meses para que ocorra uma entrada, tá? Então, como o tema do canal aqui é day trade e automação de estratégias, acabei trazendo para vocês aqui esse robô mais voltado para day trade e consegui esse resultado aqui no mini índice, beleza? Jean, até que ponto o resultado desse backtest é confiável? Cara, eu diria assim, ó, todo backtest, pessoal, tem margem de erro, tá? No Profit, por ele não executar no tick a ticket, a gente tem que tomar bastante cuidado quando vai desenvolver as nossas estratégias para que somente analisando aí abertura, máxima, mínima e fechamento dos candles, a gente consiga um resultado próximo à realidade, tá bom? Então, a maneira como eu desenvolvi aqui esse código, eu diria assim que ficou confiável sim, mas tudo tem uma margem de erro, tá bom? Existe questão de fila de book, se vai executar todos os seus lotes ou não. E também pode existir alguma falha aqui na base de dados, tá? A gente não sabe até que ponto a base de dados do Profit é confiável, beleza? Então, turma, diante disso, esse aqui foi o resultado que o robozinho teria produzido nesse ano, tá? Nota aqui que houveram 2 drawdowns grandes, beleza? Quando a gente coloca aqui no gráfico de operações, a gente vê aqui, ó, alguns stops, né? Que de repente poderia ser evitado e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como a gente vai poder colocar um filtro aqui, ó, de stop nesse robô, para que ele não perca esses valores grandes, né? Vou dar um print aqui na tela e vou mostrar para vocês, ó, mais ou menos onde é que seria o ponto de corte aqui que a gente teria que fazer para tentar melhorar a nossa curva de drawdown, né? Então, quando a gente olha aqui o gráfico de operações, a gente vê, ó, que tudo que passou mais ou menos dessa linha para baixo, ó, poderia ser evitado, né? Esses loss. Isso aqui, pessoal, casa aí mais ou menos nos R$150. Então, se a gente conseguir aqui colocar um stop em reais, a gente já sabe mais ou menos qual é o valor que ele costuma estopar, né? Grande, tá? Se a gente conseguir colocar aqui um stop em reais, que eu vou mostrar para vocês no vídeo, tá? Não vai ser um stop em ponto, porque o stop em ponto a gente não sabe aonde que vai dar, porque o robô, ele pode fazer preço médio e aí o valor do stop vai mudar. Então a gente vai ter que colocar aqui, pessoal, um stop em reais para conseguir fazer esse filtro aqui, tá? Então, analisando aqui, ó, a gente consegue ver que se a gente utilizar um stop em reais, a gente vai conseguir eliminar todos esses losses grandes que houveram aqui no robô, tá? Da forma como o robô está aqui, pessoal, não tem stop, tá bom? É simplesmente o ponto de entrada e o ponto de saída na média. Até porque o Fabrício Lorenz aqui não comentou nada de stop, tá? A única coisa que ele falou é que o alvo seria na média, né? Beleza? Então, como é que vai funcionar aqui? A gente primeiro vai assistir um pedaço do vídeo onde o Fabrício Lorenz comenta sobre a estratégia do Takashi, tá? E depois a gente vai partir aqui para a programação. Fechado? Então vamos lá, deixa eu fechar isso aqui. Vou pôr meu fone de ouvido aqui, ó, e vou assistir junto com vocês, tá? Vamos ver o que ele falou aí. Agora, como é que eu utilizo isso na prática aqui no meu operacional? Então aqui, pessoal, só para contextualizar, ele contou toda a historinha do Takashi, etc. E agora ele vai mostrar aí como é que você coloca isso aí na prática, beleza? Perfeito, cara. Tu pergunta, eu respondo, vamos lá. Primeiro tu vai colocar o ativo que tu estiver operando. Tô aqui com azul no gráfico diário. E aí tu vai colocar aqui a média aritmética ou simples, como tá escrito em alguns home brokers. E tu vai colocar ela em 25 períodos, como tá aqui. Simples, porque não existe uma informação oficial se o Takashi utilizava ela exponencial ou simples. Para esse Então, primeiro indicador nosso aqui, pessoal, uma média móvel de 25 períodos, beleza? A gente vai utilizar ela aqui, uma média móvel simples. período, eu prefiro simples, então vou deixar ela assim, fechado? Depois, tu vai vir aqui e colocar o indicador que realmente nos interessa, que é o Kairi Relative Index. Kairi, em japonês, que significa desvio, distância.
Pessoal, esse indicador Kyrie Relative Index não tem no Profit, tá? Então eu tive que desenvolver ele do zero para poder trazer aqui para vocês, beleza? E durante a nossa programação aqui, você vai entender certinho como criar esse indicador também, beleza? Fica aí comigo. Teremos então este belo cara aqui traçado. Repare que nós temos 4 linhas, esta e esta. Vou te explicar cada uma delas. Primeiro, começando com o indicador em si, que é essa linha aqui. Essa linha nada mais é do que a distância da média em relação aos preços. Por exemplo, se eu pegar aqui e medir da média até os preços, eu vou ter um percentual ali aproximado de 35%, e tu vai perceber que se eu vir aqui no indicador, eu vou ter exatamente aquele mesmo valor. Ou seja, essa linha mede a distância da média em relação aos preços. Então, turminha, a primeira coisa que a gente precisa criar aqui é um indicador que vai reproduzir a distância do preço até na média, beleza? Para que a gente consiga traçar esse indicador aqui, tá? Isso aqui é molezinha, beleza? Praticamente para fazer um indicador aí de distância do preço até na média, você pega o valor do preço e subtrai pela média. Só que daí ele vai dar em pontos. E aí a gente vai converter para percentual, para que fique compatível aqui com o que o Fabrício Lorenz está explicando para a gente, beleza? A linha horizontal aqui, ela é linha zero. Isso significa que se o indicador estiver acima da linha do zero, naturalmente os preços estão acima da média. Se o indicador estiver abaixo da linha do zero, eu vou ter os preços abaixo da média. Mas o que nos interessa de verdade é o quanto os preços se afastaram da média. E para isso a gente vai precisar calibrar o indicador, calibrar essas linhas tracejadas. Isso porque cada ativo tem uma volatilidade. Eu vou fechar todas as informações contigo, vai ficar muito claro o que eu tô falando. Olha só, cara. Primeira coisa, nós vamos calibrar aqui para 25 períodos, como o Takashi fazia. Segundo ponto, são essas duas informações aqui, upper level e lower level. O que é isso, cara? Eu quero que o indicador me mostre o quanto os preços estão se afastando em relação à média. Mas lembra, não um afastamento pequeno, que é um afastamento grande. E é aqui que nós vamos utilizar a média da volatilidade do ativo. Lembra que a volatilidade média do azul era de 62%? Então, eu fiz alguns... Só para contextualizar aqui, pessoal, no decorrer do vídeo ele mostrou como você pode fazer para capturar a volatilidade média do ativo em questão, tá? Que você quer operar. Ele mostrou a volatilidade média da azul que estava lá na casa de 60 e poucos por cento, beleza? E aí ele vai utilizar a metade desse valor como um parâmetro para determinar se realmente houve um grande afastamento da média ou não, beleza? Os testes aqui, e o valor que nós vamos utilizar para colocar aqui no indicador é metade da média da volatilidade histórica. Então, no caso da azul, eu vou colocar 31, metade de 62, e aqui menos 31. Também vou dar uma mudada aqui no indicador para ficar mais bonito. Repara, é assim que nós vamos ficar. Assim que os preços se distanciarem além dos 30% que eu plotei, se eu pegar aqui, ó, eu vou ter exatamente 34%, eu vou ter no indicador ele passando para baixo do nível plotado. Isso significa que ele está muito distante, exageradamente da média, e que, portanto, eu posso esperar um repique, justamente como o Takashi fazia, e surfar... Então, turminha, olha só, toda vez que o preço se afastar pelo menos a metade da volatilidade média do ativo, tá? O nosso camarada aqui vai entrar comprando contra o movimento, aguardando um retorno à sua média, beleza? Só que aí, pessoal, a gente tem um problema. Por quê? Porque essa volatilidade média, ela varia. Deixa eu dar uma pausada aqui no vídeo do Lorenz e vamos entender isso aqui na prática, tá? Tô aqui, pessoal, com o gráfico da Azul, que é o mesmo gráfico que ele estava mostrando aí pra gente. E é o seguinte, ele falou aí em torno de metade da volatilidade média. Eu tenho um indicador aqui, ó, no meu gráfico, ó, chamado volatilidade histórica média, que é o exato indicador no qual ele capturou o valor para determinar esses ranges aqui, ó, tá? Esse range de cima e o range de baixo. Esse aqui já é o indicadorzinho pronto que eu desenvolvi, beleza? Só que se a gente olhar agora, ó, a Azul está com uma volatilidade média de 92, tá? Ou seja, a metade da volatilidade média seria aqui em torno de 46, certo? Tá bom. Mas isso no dia de hoje. E no dia de ontem, cara? E no dia da semana passada? Era 57, 52, ó, tá vendo? Então, esses valores aqui já mudariam. Se é a metade, 52 seria quanto? 26, né? Tá? Agora imagina você que faz day trade aí, ficar recalibrando isso aqui a todo momento. Não tem como. Então a gente vai ter que automatizar isso aqui, cara, tá? A gente vai ter que pegar esse indicador, volatilidade média histórica, capturar o último valor que ele está apresentando pra gente, dividir por 2 e traçar aqui uma espécie de canal que vai se movimentando, ó, junto, conforme essa volatilidade aqui for alterando. Porque não tem como você ficar pegando todo dia esse dado e colocando isso no robô, fica inviável. Então, aqui, pessoal, a gente tem que pensar assim, como é que eu posso automatizar algo que não é automatizado, tá? Uma coisa é você automatizar a estratégia, mas existem outras automações que você tem que fazer ainda dentro da sua própria estratégia, aqui dentro do seu próprio robô, que é como capturar esses dados de forma 100% automática, beleza? Então, fechado, vamos voltar aqui para o vídeo do Lorenz, ver o que ele tem para falar para nós, tá?
este movimento de repique por alguns poucos dias, podendo ser 1, 2, 3, 4 dias. Aí tu vai fazer os teus testes, tu vai ver aquilo que funciona melhor e só a partir disso que tu vai passar a operar, combinado? Também funciona pra cima, indicador se distanciou além dos 30%, o que a gente pode esperar então é um passou movimento acima da linha, correção, um movimento de retorno à média. Em questão de pouquíssimos dias é realmente pegar alvos muito curtos, sistema de volatilidade. Agora, repara como a volatilidade é uma informação importante. Se eu utilizar os mesmos 31% da Azul em Taesa, por exemplo, cara, o indicador nunca vai chegar lá, porque a Taesa tem uma volatilidade muito menor, como a gente... Exatamente. Então, além disso, a volatilidade muda de ativo para ativo. Então, se você trocasse o ativo, você teria que entrar lá no dia em questão, pegar o valor da volatilidade média e inserir isso no robô. É inviável você ficar fazendo esse trabalho. Então, a gente vai automatizar a captura desse dado. Então, precisar fazer esse ajuste para esse ativo. Metade de 12, vou colocar aqui em 6 e menos 6. Agora sim, estou respeitando a volatilidade do ativo e posso operar quando ele ficar esticado. Isso acontece aqui em que o ativo dá algum repique, movimento muito curto, assim como o Takashi fazia, ou aqui em que o ativo não só repica, como acaba inclusive revertendo. Mas em ambos os locais, nós tivemos ali um distanciamento muito forte em relação à média, de acordo com a volatilidade do ativo. Estamos falando aqui de um sistema de volatilidade e, naturalmente, quando o mercado estiver numa tendência muito forte, vai significar que, por mais que ele esteja esticado, ele vai corrigir pouco e vai voltar à sua tendência. Então, stops sempre apostos. Beleza, falou stop sempre apostos, mas não falou quanto pôr, como colocar, como utilizar esse stop. Então, baseado na análise nossa aqui de dados, onde foi possível a gente ver aqui, ó, ele tem um stop na casa aí de R$150, acima disso normalmente é loss, a gente vai utilizar esse stop aí de 150. Belezinha? Então, cara, com essas informações em mão, a gente já consegue começar a criar o nosso robô, tá? Então, basicamente, o que eu vou precisar é capturar primeiramente, tá? A gente vai aqui no passo a passo, tá? Fica aí comigo que você vai entender certinho como é que é a questão da produção de um robô, a criação, o desenvolvimento, beleza? Muita gente chega para mim e fala, Jean, como é que eu faço um robô que faz isso, isso e isso? Eu falo, cara, peraí, não sei. É um desenvolvimento. Você precisa parar, sentar, pensar, analisar a situação para você desenvolver ele, tá bom? Nem tudo a gente tem resposta na ponta da língua. Algumas coisas sim, estou acostumado a fazer no dia a dia, beleza, é fácil. Outras coisas a gente tem que parar para ver exatamente como a situação funciona e o que é que vai se encaixar melhor no operacional para aí sim estar produzindo o robô. Beleza, pessoal? Aproveitando o gancho, caso você tenha interesse em se aperfeiçoar na programação de robôs, entender melhor como é que funciona esse processo de criação, eu tenho um treinamento de programação de robôs, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Lá dentro desse treinamento eu te entrego mais de R$2.000 de bônus, desde o passo a passo de como criar indicadores, regra de coloração, como fazer preço médio, como fazer martingale, saídas parciais, break-even, trailing stop, enfim, cara, o treinamento é bem completo, a gente fala lá também sobre gráfico de Renko, beleza? E tô com um bônus novo aí pro pessoal do treinamento, que é o robô Round 6, um robôzinho que tá com resultado espetacular, tá? Um robôzinho que faz preço médio, tanto a favor como contra a tendência. E o Round 6 pro pessoal do treinamento está com o código aberto, beleza? Fechado, turma. Merchanzinho feito, bora agora começar aqui a implementação da nossa estratégia. Vou colocar esse gráfico de lado, já vou vir aqui ó, em estratégias, vou clicar aqui em editor de estratégias. E agora que vai começar a brincadeira, tá? Então assim, ó, desenvolvimento é passo a passo. A gente faz um passo, testa, funcionou, a gente segue pro próximo, beleza? Vou deixar aqui só o editor, vamos aumentar o zoom aqui e bora começar a nossa criação. Pessoal, olha só, a gente já sabe aqui, ó, que nós vamos precisar de algumas variáveis, né? Porque ele já falou pra gente que vai ter uma média, tá? Então vou declarar uma variável aqui chamada de x-média. E ele falou também que eu vou precisar capturar a distância do preço até a média. Então vou criar uma variável aqui, ó, chamada de dist, tá? Que é para criar o nosso indicador, beleza? Declarar ambas como float. A média, turma, quem que vai ser? A média vai ser o seguinte, ó, x-média, dois pontos, recebe. A nossa média simples, tá? Então é só escreve média, abre e fecha parênteses, ponto, vírgula. E aqui dentro você vai preencher os dados que você precisa para que a nossa variável x-média receba o valor da média. Primeiro campo aqui é o período da média. E o segundo campo é a base de cálculo dessa média, que vai ser nos fechamentos do candle, beleza? Bom, esse período, pessoal, eu vou deixar ele aqui parametrizável, tá? Dentro do robô. Então eu vou criar aqui uma área de inputs e vou colocar aqui o nosso período da média, que vai ser de 25, conforme o Fabrício Lorenz fala pra gente lá, beleza? Bom, e a distância, já? A distância vai ser o seguinte, ó, nossa variável dist, dois pontos, recebe o nosso preço, que é close, menos quem? Menos a nossa média, x média, simples assim, é um menos o outro. A gente não quer saber a distância? Como é que eu calculo a distância, ó, do preço até na média? Deixa eu avançar isso aqui, ó. É assim que calcula a distância, ó. Se você pegar o mouse aqui, ó, clicar aqui, ó, no fechamento desse candle e arrastar até na média, ó, tá dando quanto lá, ó? Uma diferença de 2,14. Então a distância do preço até na média é de 2,14 reais, ou 52%. Teria que subir 52%
para bater na média, ou seja, a azul tá derretendo, né, cara? Beleza? Então, se eu mandar plotar aqui a distância do preço até na média, qual o valor que tem que me apresentar? 2,14. Pode ter um errinho de mouse ali, um centavinho acima, outro abaixo, tá? Mas tem que ficar dentro disso. Então, como é que eu confiro se aquilo que eu fiz está certo? Eu ploto, ó, plot, abre, fecha parênteses, ponto, vírgula, vou plotar a minha variável aqui de distância. Beleza, pessoal? Vou salvar isso aqui, ó, salvar com o seguinte nome, ó, Estratégia Takashi, beleza? Underline YouTube. Turminha, é com esse exato nome que o robô vai estar lá dentro do pack de robôs, beleza? Jean, já tem o pack de robôs, como é que eu faço para baixar? Cara, entra lá na área de membros, aonde você fez a compra, tá bom? E baixa novamente o pack, é simples assim, ele vai estar lá atualizado para você. O pessoal me pergunta isso, cara, todo dia e toda vez que eu gravo vídeo, eu falo como é que faz para baixar. Mas mesmo assim a turminha ou pula a parte que eu falo, né? Ou não sei, né? Mas beleza. Entra lá novamente e baixa o pack de robôs, tá bom? Se você não sabe que o pack de robôs é nada mais, nada menos do que o compilado de todos os robôs que eu já trouxe aqui no YouTube, que são códigos abertos, são códigos que eu ensino a programar, tá bom? Então, Cash Bands não faz parte, Gradiente não faz parte, tá? Nem os robôs do MetaTrader, são somente os robôs aqui do Profit, código aberto, onde a programação está aberta aqui para vocês no meu canal, beleza? Então, para você que já tem, só entrar lá e baixar. Cada vídeo novo que eu trago aqui no canal, esse pack vai sendo atualizado. Então, você paga apenas uma vez e vai recebendo os novos vídeos lá gratuitamente, beleza? Fechado, pessoal. Já está salvo aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, vou inserir indicador e vou inserir o indicador, ó, que eu acabei de criar, da estratégia aqui, ó, Takashi YouTube. E ele vai ter que apresentar pra gente, ó, um valor próximo de 2,14, tá? Olha lá, exatamente 2,14. Só que aqui, ó, ele tá mostrando com sinal negativo. Por quê? Porque eu estou fazendo close menos média. Fechamento está abaixo da média, ou seja, está 4,9. 4,9 menos 6,26 vai dar um valor negativo de 2 menos 14. Agora mudou para 2 menos 17, porque o valor aqui do fechamento ele oscilou. Só que o Fabrício Lones falou para a gente o seguinte, ó, a gente vai precisar analisar esse nosso indicador aqui, ó, em relação ao percentual da volatilidade média, né? Mas ele aqui está em reais. Eu preciso transformar isso aqui, ó, para percentual. E aí depois sim calcular o valor da nossa volatilidade histórica média para colocar aqueles limites, né, inferior e superior no nosso indicador. Como é que eu faço para transformar esse valor para percentual? É o seguinte, ó, você vai colocar tudo isso aqui, pessoal, entre parênteses, tá? Dividir por close e multiplicar tudo isso aqui, ó, vezes 100, beleza? Vamos clicar aqui em salvar. Vamos ver agora ele transformar o resultado que está aqui em 2,17 para um valor percentual. Olha só quanto que ele está mostrando para a gente, menos 52%. Se eu der um zoom aqui no gráfico, ó, pegar o último fechamento aqui em 4,10, ó, 4,10, e arrastar até na média, ó, pegar certinho aqui, arrastar até na média, tá dando lá, ó, 52,26, tem um errinho de mouse aqui, ó, que não tá bem em cima ali, tá? Mas vai bater aí com os menos 52,74, beleza? Então a gente já conseguiu transformar a nossa distância que antes era em reais para percentual. Então nota o seguinte, pessoal, a gente fez um pedacinho, testou, depois evoluiu para o próximo passo. O pessoal quer começar a desenvolver código e já quer partir para isso aqui, ó, mas não sabe nem como calcular uma distância e já quer fazer logo em percentual. Não é assim, cara. Faz um pedacinho, testa, testou, opa, marcou certo, opa, como é que calcula agora o percentual disso? E aí você evolui para o percentual, tá bom? Então uma coisa por vez, um passo por vez. Agora, pessoal, é o seguinte, ó, para a gente traçar aqui o nosso canal, né, tá, automático da volatilidade, porque ele vai ter uma linha zero, tá? Eu já posso até mandar plotar, ó. Deixa eu apagar isso aqui que eu apertei sem querer. Então vou mandar plotar logo a linha 0 aqui pra gente ver onde é o meio, ó. Então plot 2, abre, fecha parênteses, 0, só isso, tá? Ele vai plotar uma linha aqui, ó, exatamente no ponto 0 aqui do nosso indicador. Olha lá, já temos aqui a linha 0. Então o eixo 0, ó, exatamente essa linha horizontal aqui, beleza? E aí a gente vai precisar traçar agora aqueles canais, né? O canal que eu comentei com vocês em relação à volatilidade média histórica, tá? Só que essa volatilidade histórica média, na verdade, aqui ó, essa de cima aqui ó, volatilidade histórica média, não está disponível aqui para o editor de estratégias, tá? Se você pesquisar aí no manual, você não vai encontrar. Eu, pelo menos, não encontrei. Então, a gente vai calcular a média dessa volatilidade. Se eu tenho o indicador volatilidade histórica, eu consigo tirar uma média desse indicador, certo? Que nada mais é do que esse outro indicador aqui. Então, a gente vai desenvolver agora a parte do indicador de volatilidade histórica média. Beleza? Então, primeiramente, eu preciso atribuir uma variável de volatilidade, vou chamar aqui de vol, tá? A nossa volatilidade histórica. A volatilidade histórica, pessoal, você escreve assim, ó, hist volatility. Ele já até puxou aqui para nós, ó. Clico aqui em abrir parênteses, ó. Ele já informa para a gente aí os dois campos que nós devemos preencher. O primeiro campo é a média,
tá? O padrão, turma, é quanto? Ó, 22. Ele vem 22 exponencial. Quando você coloca ele no gráfico, ele já vem 22 exponencial. Então, eu vou utilizar a mesma coisa, tá? 22, exponencial é tipo 1, beleza? Fecha parênteses, ponto, vírgula. O Fabrício Lorenz utilizou exatamente essa configuração, tá? Eu voltei no vídeo dele, eu vi lá que o indicador dele era período 22 do tipo exponencial, tá bom? Que é o primeiro campo, ó, da nossa volatilidade histórica média. Tá vendo que ele mostra pra gente 4 campos, ó? 22 exponencial, que é isso aqui, ó, tá? E depois a média é 21 aritmética, tá? O cálculo da média é 21 aritmética que a gente vai tirar agora. Então vou declarar aqui, ó, a variável vol, que é essa variável que eu acabei de atribuir à minha volatilidade histórica. E vou criar uma outra variável aqui chamada de média vol, que é a média da volatilidade histórica, beleza? Então eu vou pegar aqui, ó, minha variável média vol e vou atribuir a ela uma média simples, tá? Que ela é aritmética, ó, 21 aritmética. Então eu abro e fecho parênteses. A média simples, pessoal, só escreve média. Se fosse exponencial, eu escreveria média ESP, tá bom? Então como é a média simples, já tá aqui, ó, média, tá? Qual que é o período? É de 21, beleza? E é uma média de quem que eu quero tirar? Uma média de quem? Uma média da minha volatilidade que eu acabei de calcular aqui, ó. Então copio o vol aqui, ó. Colo aqui, ó. Vol. Beleza? Ponto, vírgula. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Pra gente ver se ficou certinho, o que que eu faço? Eu preciso confirmar. Tudo que eu faço, turma, tem que confirmar, tá? Então faz assim, ó. Plot, abre e fecha parênteses. Média vol. Ponto, vírgula. Tá? Vamos salvar. E agora, ele está calculando para nós, ó. O nosso indicador aqui, ó. Estratégia Takashi. Como ele está com o plot somente da vol, ele tem que bater, ó, com esse valor aqui, ó. Eu vou até fechar isso aqui, porque a gente não vai utilizar mais. Tem que bater com o valor da volatilidade histórica média. Então, nota que o nosso indicador está batendo exatamente com o mesmo valor. Então, o que que eu fiz aqui? Eu primeiro capturei o valor da volatilidade, e depois tirei uma média dessa volatilidade, beleza? E só utilizei os mesmos dados aqui, ó, que já estavam disponíveis para mim aqui nos parâmetros originais de cada indicador. Fechado? Tá tudo bem aí? Tá entendendo, cara? Se você tá entendendo aí, deixa o like nesse vídeo, tá? E comenta aqui, cara, o que é que você quer ver aqui nesse canal, tá? Eu já tô aí que eu não sei mais o que fazer para trazer conteúdo nesse canal. Já tenho nesse canal aqui quase uns 80 vídeos ensinando programação. E assim, as minhas ideias estão ficando escassas, tá? Então se você quiser ver a sua estratégia aí desenvolvida aqui no canal, claro que tem que ser um tema relevante, não só para a comunidade, mas também tem que estar de acordo aí com o que o canal vem produzindo, tá bom? Deixa aí nos comentários, eu vou eleger a melhor estratégia e vou trazer aí nos próximos vídeos, beleza? Lembrando que tem que ser nos comentários, tá, pessoal? Não adianta me mandar lá no Telegram, tá? Manda aqui nos comentários que eu vou ler todos e vou avaliar a melhor estratégia aí, beleza? Bom, turminha, o nosso indicador aqui, ó, a gente já viu que tá funcionando, certo? Agora, o que eu preciso fazer é nada mais, nada menos do que plotar um canal desse cara, certo? Então, eu vou bloquear ele aqui, vou soltar o nosso indicador aqui de distância, vou soltar aqui a nossa linha 0, tá bom? E aí eu preciso fazer uma plotagem para cima e para baixo desse valor aqui, ó, da média da volatilidade. Então, eu achei mais fácil aqui, ó, eu transformar aqui para uma média de volatilidade positiva, tá? E eu criar uma outra aqui, ó, média vol N, uma média vol negativa, tá bom? Aí aqui eu troco para média vol P, porque o valor é positivo, beleza? Um Ctrl C, Ctrl V, e aqui vai ser o valor da nossa média da volatilidade negativa. Beleza, só que o Fabrício Lorenz falou pra gente o quê? Que ele quer só a metade da volatilidade para poder traçar no nosso canal, tá bom? Então eu pego tudo isso aqui, ó, e divido por 2. A gente vai ter a nossa média da volatilidade positiva dividido por 2, beleza? Faço a mesma coisa aqui, ó, para esse camarada, tá, ó, divido por 2. Beleza, o valor de cima, o valor da banda aqui, ó, de cima, ela é positivo, então tudo bem, já está certo. A de baixo, pessoal, a gente tem que converter para negativo. E para isso, eu pego e faço o seguinte, ó, menos 1 vezes. Eu multiplico ele por menos 1, ele vai converter esse valor para negativo. Uma vez que eu fiz isso, eu vou fazer a minha plotagem. Então eu pego aqui, ó, vou colocar aqui, ó, meu plot 3, abre e fecha parênteses, média vol P, ponto vírgula, e meu plot 4, tá, ó, plot 4 vai ser o meu vol, média vol N, beleza? Vamos salvar esse camarada e vamos ver como é que tá ficando o nosso indicador aí. Olha só, vou apagar essas linhas, tá? Então, o que que ele está fazendo aqui pra gente, cara? Nada mais, nada menos do que está pegando essa média da volatilidade histórica, tá dividindo por 2 e tá plotando, ó, numa espécie de canal. Porque, que nem eu falei pra vocês, ó, isso aqui muda, ó, tá vendo? Isso aqui vai mudando ao longo do tempo. Não tem como você ficar pegando esse valor todo dia e ficar traçando uma reta aqui. Então, a gente automatiza, né, a captura desse valor e a plotagem disso aqui no formato de um canal para que a gente consiga aí automatizar 100% de tudo.
o nosso trabalho de ficar preenchendo isso e também a execução de ordens, beleza? Agora tem um negócio aqui que eu quero fazer, tá? Olha só, ele está dividindo isso aqui por 2, tá? Por 2 dá poucas oportunidades. Olha só no gráfico diário, ó, praticamente não dá oportunidade, né? Porque o afastamento da média aqui, ó, quase nunca passa abaixo desse canal, tá vendo? Ó? Passou meses, esse ano aqui teria dado uma entrada aqui e uma entrada aqui. Então eu vou deixar essa divisão aqui calibrável, beleza? Você vai poder calibrar o quanto você quer de divisão, tá bom? É como se fosse um fator de divisão. Ao invés de ser por 2, você pode colocar, sei lá, 2,5 caso você queira. Então eu vou chamar assim, ó, div média vol, tá? Ao invés de 2, sei lá, vou pôr 2,5 aqui. 2,5, tá? Aí eu pego esse valor aqui, essa input, e troco, ó. Daqui, ó. Onde está dividido por 2, ó. Eu troco. Olha só. Eu troco ela aqui. Ou seja, agora ao invés de dividir por 2, ele vai estar dividindo por 2,5. Então você consegue fazer um ajuste, certo? No seu robô, caso você veja que um determinado ativo, ele não foge tanto assim da volatilidade média, tá? E você consegue fazer uma calibração para que você pegue mais trades, beleza? Só por isso que eu fiz essa questãozinha aqui, beleza? Legal, pessoal. O nosso indicador está criado, está tudo criadinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para a nossa regra de coloração. Vou excluir essa regra velha aqui, que eu já havia criado para o desenvolvimento desse vídeo, né? Eu sempre já programo antes para não me embaralhar aqui durante a explicação, tá? Então, olha só. A entrada que o Lawrence falou para a gente é o quê? Seria quando esse cara, ó, quando essa linha aqui, ó, deixa eu pegar o lapisinho, ó. Quando essa linha aqui, ó, passar para baixo da nossa média de volatilidade negativa, tá? Então essa linha aqui tem que cruzar aqui, ó. Tem que fazer o cruzamento para baixo, tá? Mas antes de pegar só a situação do cruzamento, eu quero criar uma regrinha de coloração aqui com vocês para colorir todos os candles que estiver abaixo dessa linha ou todos os candles, ó, que estiver acima. Deixa eu fechar esse indicador aqui porque a gente também não vai mais usar, tá? Vamos pegar aqui um dia, ó. Quero colorir todos os candles, então, que fechar abaixo ou fechar acima. Aqui tudo tá abaixo, vai colorir tudo. Tudo que tiver acima aqui, ó, também vai colorir. Como é que eu faço isso, cara? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui duas variáveis, tá? Vou criar uma variável aqui de sinal de compra. Ela já vai servir também para nossa automação do vídeo ordens, tá? E vou criar aqui uma outra variável do sinal de venda. Beleza? Ambos como boolean. Por que boolean? Porque ela só vai retornar pra gente se a condição é verdadeira ou falsa, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O nosso indicador aqui, ó, representado por essa linha, que está com o nome aqui de dist, tá? A gente vai olhar o seguinte, ó. Se dist for menor do que quem? Quem que é a linha de baixo? For menor do que quem? Quem é essa linha de baixo aqui? É esse aqui, ó. Média vol n. Média vol n. Ponto vírgula. Se essa condição for verdadeira, esse sinal variável vai retornar pra gente true, vai retornar verdadeiro, tá? Esse sinal de compra vai retornar verdadeiro pra gente. Então Ctrl C, Ctrl V, tá? E troco aqui, ó, somente o sinal aqui, ó, tá? Se for maior do que a média vol P, tá? Porque é a linha de cima, beleza? Aí o nosso sinal de venda vai retornar pra gente verdadeiro. E aí eu crio uma regrinha de coloração. Se sinal de compra, então paint bar, abre, fecha parênteses, CL, line, ponto vírgula. Venho aqui, ó, copio esse cara, troco aqui, ó, de sinal de compra para sinal de venda. E aqui eu troco a cor, ó, para 255, que é a cor vermelha, tá bom? Vou salvar. Agora esse nosso código, por enquanto, ele é uma regra de coloração e um indicador. Então posso clicar aqui com o botão direito em cima dos candles, inserir regra de coloração, clico aqui em mais, estratégia Takashi, YouTube, clico aqui, ó, insere em cima dos candles, ok. Aqui a nossa regra de coloração está colorindo, pessoal, tudo que está abaixo, né, da nossa linha aqui, ó, de volatilidade média, tá? Mas não é isso que a gente quer. Para os nossos sinais de entrada, pessoal, é o seguinte, eu percebi aqui, analisando essa estratégia, que a gente consegue aumentar muito a nossa taxa de acerto, ao invés de fazer a entrada quando ele sai, ó, quando ele passa aqui para baixo, na intersecção para baixo, a gente consegue melhorar muito a nossa taxa de acerto, pegando a volta, pegando o cara que já está abaixo e começa a voltar. Ou seja, ele já passou para baixo da média da volatilidade histórica e agora começou a sua regressão à média, tá? Então é esse ponto aqui, ó, que eu vou fazer a captura. Por quê? Porque senão eu teria que ficar fazendo um monte de entradas aqui, carregando às vezes demais a nossa mão, para uma coisa que poderia correr muito contra, né? E a gente tomar um prejuízo muito grande. Então a gente vai pegar um negócio retornando pro objetivo, que é a saída na média. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, como é que eu faço para capturar esse sinal de entrada? Deixa eu apagar tudo aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Ó, vou voltar ao gráfico, tá? No exato momento, ó, do cruzamento. Então, nesse candle aqui não estava cruzado, ó. No candle seguinte, cruzou. Beleza? Então, a gente tem aqui, turma, que esse candle aqui, ó, é o candle 0, tá? E esse candle aqui é o candle 1, beleza?
Então eu preciso analisar o que ocorreu no momento anterior e o que ocorreu no momento posterior ao cruzamento, tá? Para que a gente consiga capturar o exato instante em que uma linha cruzou com a outra. Já tenho aqui os meus sinais, então vou trabalhar isso aqui em cima, tá? Então o nosso primeiro sinal aqui, vamos falar aqui da compra, a gente tem que verificar se a nossa distância, representada por essa linha aqui, tá? Se ela é menor do que a nossa média de volatilidade negativa. Porém, turma, no período anterior, tá? Então como é que eu faço? Ó, coloco aqui um colchete e vou analisar aqui o candle 1, beleza? Ó, candle 1, fecha parênteses, beleza? E vou analisar também a situação posterior. O que é a situação posterior? É a situação onde ele já cruzou, né? Tá? Onde ele já está acima. Então, deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Aqui vai ser o candle 0. Eu vou olhar se ele é maior do que a média de volatilidade negativa, também no momento 0, tá? Vou salvar esse camarada. E aí, vocês vão ver aí o quê? Vão ver todos esses candles aqui, ó, descolorindo e colorindo somente o candle que cruzou para cima. No caso, este candle branco aqui, ó. Este candle é o cara que vai decolorir e o resto não vai colorir mais, tá bom? Vamos salvar. Legal, olha lá, ó. Sinal que a nossa regra de coloração está correta. Então a gente faz, a gente testa, beleza? Agora vamos pegar aqui um sinal onde ocorreu vendas, tá? Vamos pegar essa situação aqui, ó. Aqui, ó, tudo que estava acima da média de volatilidade positiva estava pintando aqui de vermelho, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele capture somente o momento em que cruzar aqui, ó, para baixo, pegando o retorno à média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui neste exato momento, tá? E vou analisar o momento antes e o momento depois. Então, aqui, ó, no nosso momento anterior, que seria o momento 1, então eu coloco aqui colchete 1, ó, colchete 1 também, tá? Ele tem que estar maior do que a nossa média de volatilidade positiva. E depois que cruzou, tem que ser menor. Então, dou um E aqui, ó, E tem que ser menor, tá bom? Mas no momento 0, no candle 0. Troco aqui também, tá? Então o que é que a gente vai ver aqui, ó? Deixa eu avançar um. Esse cara aqui, ó, é o nosso candle 0. Este cara é o candle 0. Este cara aqui é o candle 1, tá? Esse aqui. Vamos salvar. Tudo que tá para trás aqui, ó, não vai pintar, só vai pintar a parte onde cruzou. Acho que esse aqui cruzou, ó. Então ele também pintaria, tá? Olha lá. Então houve um cruzamento para baixo aqui, ó, nesse instante, ó. Um outro aqui, nesse instante. E agora nesse instante aqui. Então ele vai fazer uma entrada aqui, uma aqui e uma aqui, pegando a regressão à média. Quando tocar na média aqui, ó, ele zera, tá? Legal. Já estamos aqui com os sinais prontos. Agora é só questão aqui, ó, de fazer o envio de ordens. Então dou um Ctrl+C, dou um Ctrl+V aqui e troco. Ao invés de mandar pintar, ó, vou mandar comprar. Buy at market, ponto vírgula, tá? E aqui eu troco para sell short at market, ponto vírgula. Belezinha? Bom, já temos aqui agora os nossos sinais de entrada, ou seja, a automação do envio das ordens, tá? Então esse código aqui, por enquanto, ele já é uma regra de coloração, ele também é um indicador e também agora ele é uma estratégia de execução, belezinha? Turminha, depois que eu faço a entrada, eu preciso fazer as nossas saídas, tá bom? Então vou verificar aqui, ó, C, SBOT, então, início e fim. Aí é o seguinte, pessoal, bom, se eu estou comprado, eu preciso vender, certo? Para poder me desfazer da minha posição. Então preciso enviar uma ordem de venda. Sell to cover. Limit. Eu quero fazer o envio da minha ordem de venda em cima da média. Não é em cima da média que eu quero sair. É em cima da média. Tá? Então x média, vírgula, o tamanho total da minha posição. Se eu estou comprado, o tamanho da minha posição é representado pela variável buy position. Tranquilinho? Ponto vírgula. Legal, já fiz aqui a minha saída da compra. Ctrl C. Vamos fazer aqui a saída da venda. Então C e sold. Aí eu troco aqui, ó. Ao invés de sell to cover limit, é buy to cover limit em cima da x média e o tamanho da minha posição é sell position, belezinha? Procurar sempre manter o código bem alinhadinho. O Profit está muito lento aqui, então eu clico, ó, ele leva um tempão para atualizar. E aí às vezes eu acabo dando um clique a mais, um a menos e fica um pouquinho desconfigurado, tá? Beleza. Turminha, vou trocar aqui para o mini índice, tá? Que é onde a gente vai ver as execuções. Vou colocar aqui no gráfico de 1 minuto. Vou salvar esse camarada. E vamos ver aí, ó. Ele mostrar pra gente os pontos certinhos de entrada e saída, tá? Então, que nem eu comentei com vocês agora, esse cara, ele é uma regra de coloração, ele é um indicador e também uma estratégia de execução. Então, você consegue ver onde seriam entradas e saídas, ó. Clicando com o botão direito, vindo aqui, ó, em inserir estratégia de execução. E aí você seleciona aqui, ó, estratégia Takashi YouTube. E ele já vai mostrar pra gente exatamente aqui, ó, os pontos da entrada. Então teria feito uma entrada nesse fechamento, uma nesse fechamento e zerado tudo aqui, ó, buy to cover, tá? 2 contratos na média, beleza?
essa operação, inclusive, teria ocorrido neste exato momento aqui, ó, agorinha há pouco, né, tá? Mesma situação aqui da compra de hoje também, ó, tudo isso hoje, mercado aberto aí. Então teria comprado um aqui, mais um aqui, zerado os dois ali, ó, tá, ó. Aqui também, comprou um, zerou. Aqui vendeu um, zerou. Comprou mais um, zerou. Cara, olha a taxa de acerto desse cara. Olha a abertura do mercado, ó. Pegou ele voltando, ó, no cruzamento aqui para baixo. Aqui, ó, nota o seguinte, ó, esse candle aqui fechou no dia anterior, ele fez a compra aqui, entendeu? Como já estava acima da média, ele fez a zeragem. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que prever no nosso código, que é ele encerrar as operações após um determinado horário, tá? Então, a gente já viu aqui que a parte de execução está correta. O que a gente vai fazer agora? Vem aqui, ó. Vai fazer o seguinte, ó. Se time for maior, vou colocar um horário aqui de encerramento, 16h40, então close position, belezinha? Vou pôr ponto vírgula aqui. Vou salvar esse trade aqui que ocorreu, ó, você vai ver que não vai ocorrer mais. Show? Olha lá, ó, sumiu aquele trade lá, tá? Então a gente já viu aqui através da nossa estratégia de execução que o robozinho está cumprindo aí aquilo que a gente se propôs em desenvolver. Agora, pessoal, o que eu vou fazer com vocês? Ó? Vamos rodar o backtest e ver se ficou igual, né? Ou pelo menos parecido com aquilo que eu tinha mostrado para vocês no começo do vídeo. Então eu tinha colocado lá, era um desvio de 2,5, beleza? Vou trocar aqui para o input, tá? Vamos maximizar isso aqui para ficar melhor de ver. E vou executar. Tá no gráfico diário, vou trocar aqui para 1 minuto. Vamos colocar aqui no resumo, ó. O fator de lucro aí em torno de 1,30 a R$ 2.230 aí no período que compreende aí 17 de 1 de 2024 até o exato momento, tá? Então deu essa curva aqui. Agora lembra que eu comentei com vocês o seguinte, eu quero mostrar para vocês no final desse vídeo como você poderia fazer aqui, ó, para eliminar esses losses aqui, né? E utilizar uma ordem de stop em reais, tá? Então como é que você vai fazer, cara? Deixa eu voltar aqui para ficar melhor para eu escrever o código. Então olha só, a gente vai criar aqui primeiro uma variável chamada stop reais, uma variável não, uma input, né? Tá? Input, variável reais, vamos colocar aqui, ó, 150, beleza? Ponto vírgula. E aí, dentro dos laços aqui, 6 bot ou 6 sold, a gente vai colocar as nossas ordens de saída, tá bom? Lembrando que se você não converter isso aqui para reais de verdade, o robô ele vai entender isso aqui como pontos, tá bom? Então a gente precisa aqui fazer um cálculo, cara, para fazer essa conversão, tá? A ordem que a gente precisa enviar, pessoal, é uma ordem do tipo stop, certo? Então se eu estou comprado, preciso vender. Sell to cover. Stop, abre, fecha parênteses, ponto vírgula. Dentro desse cara eu preciso preencher 3 campos. O primeiro é o campo de disparo, o segundo é o campo limite, tá? Que é até onde você topa pagar, juntamente com o offset. E o terceiro campo é a quantidade da posição que você quer fazer a execução, beleza? Como a gente está falando aqui de backtest, eu preciso especificar o último campo. Se for falar só em robô, você não precisaria especificar esse último campo, tá bom? Porque automaticamente ele vai encerrar tudo que você tem na mão. Mas aqui no backtest ele não entende se você não especificar. Então você, para poder rodar backtest, obrigatoriamente você tem que especificar a quantidade que você quer fazer a zeragem. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer para converter esse stop aqui, ó, em reais, tá? Se você só pegar e colocar 150 aqui, ele vai entender que é em pontos. A gente precisa converter isso para reais, tá? Para que ele entenda que isso é reais. Então, primeira coisa é aonde vai ficar o stop, né? O stop vai ficar a partir do preço médio. Então, vai ser o buy price. Então, se ele comprar um aqui, mais ou menos o preço médio está aqui. Então, é do buy price aqui para baixo que a gente quer colocar a nossa ordem de stop, tá bom? Então, se o primeiro campo é o buy price, então eu preencho aqui, ó, buy price menos a partir desse ponto que é a minha referência que eu vou fazer o meu envio. Aqui dentro, pessoal, eu vou colocar o valor do meu stop em reais e vou dividir por abre e fecha parênteses o meu buy position vezes 0.2. Então, pessoal, por que buy position vezes 0.2? Vamos fazer uma conta aqui rápido, ó. Olha só, se eu colocar lá 150 reais, tá? É esse valor aqui, ó, stop em reais, que é 150, dividido por meu buy position, vamos supor que é 1, vezes 0.2. Então, a mesma coisa que eu dividi por 0.2, tá? Ele vai colocar um stop pra gente de 750 pontos. Então, eu preencho reais, preciso converter para pontos, tá? Supondo que o tamanho da minha posição aqui seja de 3 contratos. Vamos pegar aqui o nosso stop em reais, que é de 150. Primeiro, vou pegar aqui, ó, o buy position, que vai ser 3, que é o tamanho da posição, vezes 0.2, que vai dar 0.6. Depois eu pego aqui, ó, 150 dividido por 0.6, que vai dar 250 pontos. Então você vai colocar em reais e ele vai ver o tamanho da sua posição e já vai calibrar a quantidade ali em pontos para bater exatamente com a quantidade em reais que você quer, tá bom? Esse é o princípio aí do cálculo para colocar um stop em reais. Falei para vocês que a gente tem que preencher aqui, ó, 3 campos. Então, o primeiro campo é o campo de disparo, o segundo campo é o campo limite, ou seja, até onde esse cara pode ser executado, tá bom?
Então aqui eu tenho que pôr um offset, como ele está comprado, o offset é para baixo. Coloco aqui, ó, offset. E o terceiro campo é o tamanho da minha posição. Qual o tamanho da posição? É by position. Então só escreve aqui by position. Belezinha? Agora eu pego essa minha input aqui, ó, de offset e coloco aqui, ó, para que eu possa calibrar, tá bom? Vou colocar aqui 100 pontos para índice. Já tô rodando no dólar isso aqui, cara. Como é que eu faço? Tá dando erro. Pro dólar são R$5 por ponto. Então você também teria que alterar isso aqui, tá? Eu vou deixar esse campo para você poder alterar, tá bom? Então vou colocar assim, ó, valor do tick. Se for no índice, você vai pôr 0,2. Se for no dólar, você vai pôr R$5, tá bom? É o valor mínimo do tick, beleza? Ótimo. Agora eu venho aqui e ponho na minha input, ó. Valor do tick, como a gente vai testar aqui no índice, 0,2. Belezinha? Show de bola. Parece que é simples, mas vai complicando as coisas, né? Tá bom? Pessoal, para a parte aqui da venda, eu não vou explicar tudo isso aqui de novo, porque o vídeo já tá ficando meio longo, tá? Então eu vou copiar aqui do outro código que eu já havia feito e vou colar, porque o princípio é exatamente o mesmo. Então uma ordem de compra do tipo stop a partir do sell price, que é o preço da venda, ó. Vamos exemplificar aqui rapidão, só para a gente concluir essa parte aqui. Então seria o preço da venda, que é aqui, ó, mais o valor do meu stop, que está aqui para cima. Por isso que é mais, tá? Está somando, beleza? Mais o valor do meu stop, dividido por sell position, ao invés de buy position é sell position, que é o tamanho da posição da venda, vezes o valor do tick, que eu vou colocar aqui para vocês poderem alterar isso depois, tá bom? Caso for operar dólar. Então troca aqui, ó, o valor do tick, belezinha? O offset, que ele vai somar, e o tamanho da posição, tá bom? Beleza, pessoal? Então aqui, ó, nosso robô aqui estaria pronto, tá? O que eu posso fazer agora? Vamos clicar aqui, ó, em executar. Vamos ver se o nosso resultado aqui melhorou ou piorou, tá? Então, lembrando que o nosso limite agora são R$150, tá? Vamos colocar aqui no resumo, ó, piorou o resultado, tá vendo? Ó? Acabou até piorando o resultado. Quando a gente puxa aqui pelo resultado, tá vendo? Ó, limite aqui é 151. Por que 151? Porque ele tá fazendo uma conversão, ele pega em reais, o valor que você digitou em reais, tem que converter para pontos para poder colocar a ordem dentro do robô. E aí ele pode dar uma casa após a vírgula, então ele pode pôr um tique acima ou um tique abaixo, dependendo do momento. Então por isso que ele não vai bater 150 redondinho, tá bom? Mas você viu aí que o resultado, ao invés de melhorar, né? Ele piorou utilizando a ordem do tipo stop. Vamos deixar aqui no resumo, vamos aumentar aqui o nosso stop da operação para, sei lá, R$250, tá? Vou clicar aqui em pausar, depois vou clicar aqui novamente em executar e vamos ver se melhora o resultado. Uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte, uma percepção que eu tenho, tá? Já há bastante tempo, é que operacionais sem stop performam melhor do que operacionais com stop. E por que disso? Porque você dá tempo do preço e contra e fazer o retorno para fazer a saída, né? A gente está falando aqui de uma saída na média, tá? Então, o Cash Bandits, pessoal, tem esse princípio também, tá? Porém, utiliza o stop porque o camarada não aguenta, né? Sem stop. Mas se você rodasse, por exemplo, o Cash Bandits sem stop, o resultado médio no longo prazo seria melhor do que o resultado com stop. Porque muitas vezes ele te stopa, anda só mais um pouquinho e volta, faz a saída num ponto melhor onde ele teria estopado, tá bom? O problema são os pontos fora da curva, né? Que seriam aqueles pontos aonde você vai tomar aquele ferro gigantesco, ó. Vou colocar aqui, vou tirar o stop, né? E aí você pode desanimar no momento que você tomar uma estopada daquelas, tá? Ó. Pausei, salvei aqui, vou clicar em executar. Então eliminei o stop, ó. Comentei aqui as linhas do stop. Vou rodar novamente. Quando a gente coloca aqui no resumo, ó, o fator de lucro de 1,30, ou seja, melhorou o resultado. E a gente vê no gráfico das operações, ó, tem um stopão gigantesco aqui, ó, de 800 e poucos reais, mas faz parte do negócio, mesmo com um stop desse tamanho, ainda o resultado ficaria melhor. Eu acho que ele só melhora o resultado se eu colocar um stop aqui na casa dos 300, ó. Aí ele vai limitar esse stop aqui, tá? Então vamos pôr aqui 300 para ver se ele melhora o resultado. Tava dando fator de lucro de 1,30, né? Ó, fator de lucro de 1,30, R$ 2.230. Pausei, vou salvar. Então tem que tomar bastante cuidado para você não ficar manipulando, né, os resultados, porque o que aconteceu no passado, cara, não é representatividade de futuro, tá bom? É praticamente a mesma coisa. Ah, mas é claro, eu tinha tirado aqui o stop, né? Tá, ó, salva de novo. Executei e piorou também, não sei porquê. Mesmo tirando aquele loss grande lá, ele acabou até piorando o resultado aqui. Mas pessoal, teria que analisar aqui com mais calma para ver o porquê que ele, ao invés de melhorar, piorou, porque eu acho que o maior loss era aquele lá, não tinha nenhum outro acima de 300, então ele não deveria ter piorado, tá? Mas tá aí o robozinho,
Não vou rodar aqui o replay, turma. Esse vídeo já acabou ficando longo demais. Espero que você tenha curtido aí, que você tenha aprendido alguma coisa aí no meu canal no dia de hoje. Coloca esse robô lá no módulo de automação para poder fazer as execuções e você ver ele funcionando na prática. E depois comenta aí como é que foi o resultado. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Forte abraço a todos, até a próxima segunda e até mais.